Depois da Giovana já tinha Ah, aquela tá, mais entendi. experiência, né. Aham. E aí, eu pedi ao Senhor para dar sabedoria para educar, para criar à luz da Bíblia, para ser do jeito que eu sou mesmo, glória a Deus, Deus me ouviu. Amém. Para conversar, né, para ter diálogo, pra elas terem liberdade. Agora eu tenho 2 filhas lá dentro da minha casa, se elas estiverem assistindo. Ó, uma fala Uma mais delas eu acho que tá, uma delas acessou, que com a tia Gleice conta histórias, uma delas tá assistindo, não sei qual. sei. Então, assim, uma fala a Giovana fala menos e a Vitória já é mais falante. A Uhum. Giovana já é mais caladinha. Mas mesmo assim, eu chego perto da Giovana, converso, né. Então, assim, a gente precisa de entender os nossos filhos, né, para ajudá-los. Sabe que você falando aí a respeito do celular, eu vejo uma problemática para o futuro, valeu, Tiagão, uma problemática no futuro que é as crianças de hoje quando elas forem pais. É, Porque a gente tem sim, pais, os pais de hoje não cresceram com o celular sim, e hoje são viciados. sim, E as crianças que já estão crescendo viciadas, sim, como é que vai ser isso? sim, Sabe o que que eu acho que vai acontecer? A educação, que já é terceirizada para o Estado, vai sim, ficar ainda mais terceirizada para o com Estado, certeza, né? E com aí certeza. os valores que a família é que deve pregar, não vai ter mais. Não, Se não. Jesus não voltar, tá Sim, perdido. verdade, verdade. Eu sempre falo isso, eu falo para os meus alunos, eu falo assim: "Vocês não conheceram", eu falo assim: "Eu não sou velha, mas eu sou do tempo que não tinha o celular". Eu também, eu não sou velho não, viu gente? Eu tenho 18 anos. Tá. Mas eu me lembro quando a gente usava o orelhão, É, eu no namorava com o Lincoln cartões, não, aí era eu lembro da moedinha ainda. na moedinha, A aí vai moedinha. vai eu Aí nessa. depois quando passou para o cartão, foi a Ah, evolução. da moedinha eu O não lembro, cartão o cartão graças a Deus. eu da moedinha. Tinha que colocar enfiando toda hora a moedinha, porque caía toda hora. Aham. Aí depois veio o cartão, né. Então, assim, não tinha telefone, celular muito menos, depois os primeiros celulares era aquele tijolão, né, eu brinco com eles, eu falo assim: "Só os fazendeiros ricos que tinham", Uhum. carregava aquele tijolão na cintura. Época computador, eu sou da época da datilografia. O meu Datilografia. sonho era fazer um O curso de curso de datilografia, datilografia. e era caro na época. Eu me lembro que eu já morava em Pompéu, eu lá com os meus 12 anos, e meus pais não tinham condições financeiras para pagar um curso de datilografia para mim. Então ainda eu sou dessa época. E a gente não tinha nada desse acesso. Eu falo isso com eles. Falo assim: "Como que será? Já pensou? Como é que você vai criar seu filho se vocês mesmos não têm domínio?" Eles não co agora é lei, você sabe, né? O quê? É lei, não pode usar telefone Ah, mais na é, sim. escola, Aham. né. Nossa, achei maravilhosamente Achou? ótimo. Por quê? A não ser para fins pedagógicos, você pode usar, Hum. mas estava descontrolado isso, né, porque principalmente com os jovens, no ensino médio que eu falo, porque ainda o fundamental ainda dava para dar Controlar, porque uma eles obedeciam controlada, ainda. né. Aham, É, de certa mas o forma. ensino médio não, e ainda tá difícil, mas diminuiu. Assim, olha, já é comprovado que os meninos estão lendo mais, procurando livros para ler. Olha para você ver. Nem ler mais os meninos queriam. Já não gosta o mundo da leitura no Brasil, principalmente, já não é um É mundo crítico, sempre foi. fascinante para eles, né, É. fascinante. Outra coisa, eu sempre ensinei as minhas filhas a desenvolver esse gosto pela O hábito leitura. de ler. A É, Vitória gosta de ler, de né? gosta e a Sim. Giovana era assim, ó, elas eram as 2 pequenininhas, eu dava diferença de 3 anos, dava a mão uma à outra e a gente ia para a biblioteca aqui, onde que era perto da rodoviária, o Eu não le casarão não ali. lembro. Não? Não, Em não frente lembro à não. onde estava funcionando a feirinha, Sim. ali era a biblioteca municipal. Aí a Vitória gostava tanto de ler que a gente fez os cartõezinhos, fez para o pai, para mim, para a Vitória e para a Giovana. Aí a Vitória poderia pegar 2 livros semanais. A Vitória pegava no meu nome, no nome do pai dela, no nome da Giovana, porque a Giovana não gostava de ler de jeito nenhum. Você acredita que agora a Giovana ama ler? Oh, que Giovana também bom. gosta de ler. Então sempre ensinei elas a desenvolver esse gosto pela leitura. E hoje em dia você vê, que os alunos não querem ler. E eu essa semana, né, eu vi uma reportagem falando que os meninos agora, com esse pouquinho tempo, hein, que proibiu o celular na escola, já estão desenvolvendo o gosto pela leitura, voltando, né, a ler livros. É, se um pai ele deseja que o filho seja melhor do que ele foi, né, ele precisa desenvolver no filho esse hábito, né? Sim, O pai que deseja que o filho seja um cientista, um
professor, Sim. um médico, ele precisa entender que o filho dele precisa crescer naquilo ali. Uhum. E a mesma coisa se aplica à Bíblia, né? Eu fico Sim, assim, eu fico pensando como é que um pai pode preferir que o filho seja um jogador de futebol do que um missionário. verdade. É uma coisa que Uás, eu carrego, sabe? é Porque o que verdade. você quer que o seu filho seja? É um jogador de futebol. Aí É, compra chuteira, compra bola, compra isso aqui. E não investe, né, no sim, filho a sim, ouvir histórias que podem inspirá-lo a ser um missionário, a ser um verdade, pastor, né? verdade. Então a futura geração não está sendo instruída Não, à luz da Bíblia, está sendo instruída à não. luz da Globo. É, Parece que é isso, né? é verdade, Então, verdade. e aproveitando isso, lembrando aqui que tem a influência familiar, né? A Sim. influência familiar. Você como cristã, na sua casa, do seu lado, da família, na maioria é crente, não. Só você. Não, não. Olha, eu falo assim que a gente sempre é fruto de oração de alguém. Uhum. Depois que eu converti, aí eu descobri outros parentes que com certeza orava pela família, né? Ah, Mas é isso. pouquíssimos. Uhum. Na minha casa, na minha família, né, do meu pai, da minha mãe, das minhas irmãs, eu fui a primeira. Uhum. Aí depois ganhei a Gabriele para Jesus. Minha irmã, ela foi Sim. morar comigo. Acho que ela tá Ganhei. na live. Ela está? Acho que sim. Ela tá Ah, na live, não tá, pessoal? lindeza. Um abraço, um beijo. A irmã da Gleice tá na live, não tá? Acho que ela tá na live. A Tá na live, Gabi? sim. É. Ah, que Gabriela e Stephanie. gracinha. Um beijo pra Gabi, minha irmã, que eu amo. Então, eu falo que a Gabi é meu xodózinho, porque Uhum. ela, 5 anos meus pais separaram, né? Então a gente ajudou a cuidar, né, enfrentar esse processo de separação, porque eu já era casada e eu sofri muito com isso. Outra coisa também, né, eu acho que os filhos sofrem muito com separação dos Separação. pais. E a Gabi, aí a Gabi veio morar comigo em Pompéu, aí nós ganhamos ela para Jesus. Então na minha casa, né, sou eu e a Gabriele, e a minha mãe vai, é frequentante. A minha mãe, as minhas outras irmãs Uhum. vão de vez em quando, mas eu oro, né, pela minha família para Sim. Jesus salvar. E diante disso aí, vamos supor, vamos pegar a Vitória, a mais velha. Uhum, Ela tem um tio preferido, um tio que ela gosta uhum, demais, né? Só que aquele tio tem uma crença totalmente diferente. sim, Aí vamos supor, leva para um parque e deixa ouvir uma canção que você não uhum, deixaria. sim. Enfim, qualquer coisa assim. Como que um pai, uma mãe pode lidar com os parentes que não têm a mesma fé e ensina o filho algo diferente do que o pai cristão está ensinando? Como é Sim. que chega em casa e lida com isso? Não pode, porque, Ela assim, não pode falar, seu não, tio não não, presta, vou te afastar. não, Não de existe jeito isso. nenhum, de Como é que jeito você nenhum. vai lidar com isso e desensinar o que foi ensinado? Elas lidam com isso o tempo todo. Por Uhum, quê? A família do meu esposo é uma família, assim, financeiramente melhor, bem uhum, melhor do que a minha, uhum, né. A maioria dos irmãos dele são 13 irmãos, agora são 12 porque uma irmã dele faleceu. Mas tem todo tipo de tio lá. uhum, Espírita, católico, é tudo que você pensar tem. aham, E eles vão lá em casa, gostam de nós, gostam das meninas, frequentam a minha casa, nós vamos na casa deles, e sempre há isso, viu. Elas uhum, sempre ouvem: "Ô Alisson, mais uma vez eu vou te falar, é você ensinar, criar à luz da Bíblia mesmo, ensinar a palavra de Deus". Eu acho que a palavra, ela é alimento, nós precisamos de ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos. Porque se você ensinar mesmo à luz da Bíblia, hora que vier isso, eles não vão ter dúvida. Elas ouvem aquele uhum. ditado: "Entra no ouvido E e sai no sai outro". no outro. Elas nunca responderam mal, porque eu sempre ensinei as minhas filhas a ter Certíssimo. respeito, tanto para eles, né, para todos que rodeiam, sempre falo: "Suas filhas foram muito bem educadas, são educadas", porque eu nunca aceitei, eu sempre falei com elas: respeitem, os seus tios, suas tias, mesmo que falem algo que vai contra a sua fé, mas muitas vezes mas eu não falo assim também para elas não se posicionarem, Uhum. né. Já teve momentos, eh de se posicionarem, dar alguma discussão também, até na casa mesmo da minha sogra, de insistirem, porque eu falo assim: "Por que que eles não respeitam a gente tanto que a gente respeita eles, né?". Uhum. Porque às vezes Sim. falta um pouco de respeito na família da gente, porque às vezes eles sabem que a gente serve e eles insistem em Às vezes algo. porque sabe que não tá respondendo, aí vai, É, tá aí aceitando. vai. Então Aham. assim, mas na maioria das vezes também eu não ensino elas respondam educadamente, Se por isso que eu perguntar, responde, né? é. Se der a brecha, fala Sim, alguma coisa. Aham. sim. Eu tenho um fato que eu vou contar bem rapidinho. Tinha uma vizinha,
ela já faleceu. Dona Berenice. Hum. Mora ali perto de casa, ali no centro. Morava uma senhora muito bonita, sei lá, de uns 70 anos. Andava bem com o cabelo escovado. E de vez em quando ela aparecia em Pompeia. Tem uma casa ali que era dela, ali descendo da Calcimania. E aí, um dia eu sonhei que eu estava indo na casa dela pregar a palavra de Deus para ela. E a Vitória tinha, eu acho que uns 3 anos de idade. Aí eu fiquei incomodada com aquilo o dia todo. Aí à tarde, eu falei, meu Deus, vai comigo, não querendo ir, né? Com medo de ir, porque a gente às vezes esquece, né, que quem usa a nossa boca é o Espírito Santo de Deus. Sim. E aí peguei a Vitória pela mão, só tinha a Vitória. É uns 3 anos, que depois eu acho que eu não estava nem grávida da Giovana, né? Tava para engravidar da Giovana. E aí nós fomos na casa dela. Chegou lá, tava ela e uma amiga dela. Aí fui, falei, ô dona Berenice, conversando. Falei, olha, eu vim falar de Jesus para a senhora, que Jesus te ama muito, ele quer salvar a senhora. E fiquei conversando, aí ela foi me falar que ela gostava do Allan Kardec, e foi me falar os livros que ela tinha, né? E eu fui conversando com ela. E aí, no final desse diálogo, quando eu já estava para sair, né? Perguntei se podia fazer uma oração, eu nunca me esqueci disso. 15 anos atrás, né? 15 para 16 anos. Aí a Vitória falou assim: ó, dona Berenice, vou falar uma coisa para a senhora, viu? A senhora precisa de ser crente para a senhora ir para o céu, porque senão a senhora vai para o inferno. Ela com 3 anos. 3 anos. Então, quer dizer, são Eu coisas acho que a assim. senhora não falou, o Espírito Santo, vamos usar a menina. Ela não quis falar, vou usar. Da forma, né? Eu fiquei meio que Aham, sim. rodeando, né? Aham. E aí Ela já tava falou. com 70 anos, o que que ela tinha E ela perdido? ficou meio assim, depois, né? Ela acabou que passou um certo tempo, não me lembro mais quanto tempo, ela faleceu. Uhum. Mas assim, tem esses testemunhos, sabe? Então, assim, a gente precisa de ensinar os nossos filhos a entrar e a sair dos Sim, com lugares. certeza.